Então vamos lá conversar um pouco sobre fisiologia renal. Na verdade, a gente vai dando continuidade à experiência maravilhosa que nós iniciamos esta semana. Já falamos sobre anatomia renal, já falamos sobre a anatomia do néfron e nós vamos dar continuidade à fisiologia propriamente dita, uma vez que é o papel do néfron realizar toda uma regulação, né? Todo um princípio de equilíbrio hidroeletrolítico, que nós chamamos equilíbrio ácido-base. Quando nós falamos sobre o néfron, eu mencionei a importância da gente entender esse polo vascular do glomérulo, né? Em que a gente tem a arteríola aferente e a arteríola eferente. A porção interna do glomérulo, ela é justamente composta por um enovelado de vasos oriundos, né, dessa arteríola aferente. E a arteríola eferente é o resultado da saída desse enovelado, tá? E ela vai compor, por exemplo, as estruturas dos vasos peritubulares. E juntamente com a estrutura do túbulo contorcido distal, o encontro com a arteríola aferente de uma porção do túbulo contorcido proximal forma uma estrutura chamada aparelho ou aparato justaglomerular. E é esse aparelho ou aparato justaglomerular que vai regular a dinâmica vascular deste glomérulo. Lembrando aquela diferenciação entre as porções do córtex renal, que é abundante de néfrons. Quando a gente diz abundante de néfrons, é abundante nessas estruturas específicas, como glomérulo, túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. E a medula renal, as pirâmides, né, da medula renal são ricas, tem uma presença mais marcante das alças de Henle e, obviamente, dos vasos peritubulares e dos túbulos e ductos coletores. O conjunto, um aglomerado de ductos coletores, acho fantástico isso aqui. Um aglomerado de ductos coletores vai formar uma estrutura microscópica que nós vamos chamar de vasa recta. É latim, tá? E é uma tradução do latim dos vasos retos, que é visualmente a predominância desses vasos que se distribuem em direções similares. Por isso que visualmente a estrutura da medula renal, ela é muito das pirâmides, ela tem uma natureza mais diagonal, mais reta. Da parte basal da cápsula de Bowman, a gente tem a membrana basal, que nós conhecemos, mas nós temos as fenestras, que nós chamamos também de fendas de filtração, que são as regiões mais permeáveis, no caso, na cápsula de Bowman, a grandes moléculas, íons, proteínas. Dentro dessas grandes moléculas estão contidas proteínas, tá? Etc.
que a esta altura, na cápsula de Baumann, o revestimento interno da cápsula de Baumann, a gente vai ter os podócitos, que garantem uma estruturação, que garantem uma sustentação, né, desses caminhos, reentrâncias dentro do glomérulo. A gente vai ter também o que a gente chama de fenestras, que justamente dessas estruturas aqui, nessa ilustraçãozinha, são esses campos em que a gente tem lacunas maiores, e essas lacunas são justamente as regiões mais penetráveis, mais permeáveis, tá? A gente vai ter, né, que nós vamos chamar esses podócitos, que funcionam como sustentação, fendas de filtração, que vão ser do lúmen dos vasos do glomérulo para dentro da cápsula, células mesangiais, que são estruturais, né, nesse enovelado de vasos dentro do glomérulo, tá? E a membrana basal propriamente dita, que é a membrana que recobre, que preenche toda a estrutura, preenche não, dá esse formato da cápsula de Baumann propriamente dita. Esse aparelho justaglomerular, ele vai ser um aglomerado de células, juntando células mesangiais com a própria estrutura da arteríola aferente, tá? Que ela, antes de elas, né, se transformar, né, se capilarizar. Aí a gente tem as células justaglomerulares. Visualmente, esse aglomerado entre vasos e túbulos vão formar o que a gente chama de mácula densa. Na entrada do glomérulo, essa arteríola aferente possui músculos específicos com terminações sensitivas, que funcionam como sinalização na captação da pressão, né, com que o sangue flui, né, adentrando o glomérulo. E esse aparelho justaglomerular, ou aparato justaglomerular, é justamente uma forma de comunicação, inclusive também com o sistema nervoso central e as formas de regulação de pressão arterial, para você ter uma vasoconstricção ou vasodilatação da arteríola aferente. Se eu tenho uma pressão menor, eu vou ter uma vasodilatação para aumentar esse fluxo para dentro do glomérulo. E se eu tenho um aumento de fluxo, eu tenho um aumento da resistência vascular também. Eu tenho um aumento de fluxo, eu tenho um aumento da pressão e, consequentemente, o aumento do gradiente de pressão. E aí você vai ter a passagem do soluto e do solvente, né, para dentro dos túbulos, no caso, túbulo contorcido proximal, tá? Um aumento da pressão arterial, o aumento da pressão é um aumento também, né, uma vasoconstricção da arteríola aferente. Mas quem vai determinar melhor esse processo, essa regulação, é a arteríola eferente. A gente chega já lá, a gente chega já nela. Rigorosamente falando, vão ser as arteríolas. Ai, cadê? Acho fantástico quando eu preciso as arteríolas eferentes, top. São justamente as arteríolas
eferentes que vão representar uma nutrição do córtex renal a partir do sangue arterial. Por quê? Porque elas compõem essa estrutura peritubular com mais intensidade, tá? Elas originam aquele material que eu falei anteriormente, que visualmente, né, macroscopicamente também compõe essa visualização no microscópio que a gente chama de vasa reta, tá? Nossa subdivisão do néfron vai ser sempre essa. Logo após o glomérulo e a cápsula de Bowman, a gente vai ter o túbulo contorcido proximal, alça descendente, alça ascendente de Henle, túbulo contorcido distal, que por sua disposição e seu enovelamento, ele acaba se juntando, se unindo, né, em uma paixão louca com a arteríola aferente, certo? E essa junção, essa união nessa região vai formar o que nós chamamos de aparato justaglomerular, o aparelho justaglomerular, porque a gente tem células modificadas para isso. E na entrada da arteríola aferente a gente tem miócitos, células musculares, dotadas de capacidade de captação na mudança de pressão, seriam variações de barorreceptores para esse processo de vasoconstrição ou vasodilatação, certo? Normalmente a gente tem uma proximidade mais intensa da alça de Henle com esse polo vascular do glomérulo. A circulação se dá nesta perspectiva, o sangue adentrando o glomérulo pela arteríola aferente, se enovelando dentro do espaço da cápsula de Bowman e saindo através da arteríola eferente. As células da mácula densa têm esse papel de regulação para a gente entender como se dá a produção do que nós chamamos de filtrado glomerular, né? Que vai ser justamente a saída das substâncias desse material mais concentrado que passa inicialmente por esse enovelado, tá? Esse primeiro momento que nós chamamos é justamente que a gente vai denominar taxa de filtração glomerular e que a gente tem uma numeração muito comum. Deixa eu tirar essa seta aqui. Taxa de filtração glomerular, que diariamente o nosso glomérulo vai filtrar de 120 a 180 litros de plasma por dia, uma média de 140, que por minuto seria de 80 a 120 ml, né? Que é a taxa de filtração glomerular normal, que é o filtrado inicial que sai dessa cápsula de Bowman. Acontece que, mesmo tendo esse alto grau, a eliminação urinária diária seria, né, do que chega aos cálices renais, seria cerca de 1 a 3 litros de urina por dia que o rim produz. Então, é uma diferença muito intensa entre a taxa de filtração glomerular e o filtrado final, a formação da urina, porque a gente vai ter em mente que o processo todo vai envolver reabsorção a nível de túbulos, secreção a nível de vasos peritubulares de volta para o lúmen desses túbulos, secreção de solutos e dissolventes, de hormônios, por exemplo, certo? Então, você tem esse processo de reabsorção tubular como um processo comum, como um processo natural para a elaboração, né, da urina, para o processamento da urina
a fim de que o organismo tenha a retenção de volta de proteínas que inicialmente passam para o túbulo contorcido proximal através, né, na taxa de filtração, no filtrado glomerular que nós chamamos, mas que essas proteínas não devem ser eliminadas na urina. Então, ao longo dos túbulos, desses processos, dessas etapas, eles são reabsorvidos para o corpo, né? E aí a gente tem uma eliminação específica de água, eletrólitos e outras substâncias que são reguladas pelo rim. Então, a reabsorção de cada íon, de cada substância, passa por essas porções dos néfrons que são altamente especializadas e de acordo com a pressão, com o grau, com a concentração osmótica na região, vão determinar uma necessidade maior de reabsorção ou de secreção de substâncias do lúmen dos túbulos ou de volta para o lúmen dos túbulos, acrescentando a ação de alguns hormônios específicos, de algumas substâncias específicas, como é o caso do sistema renina, angiotensina, aldosterona, além da função, da ação do hormônio antidiurético, tá? Lá nas últimas porções tubulares, ok? Então, essas ilustrações vão demonstrando as primeiras reações que ocorrem logo da saída. Vamos apagar isso aqui. As primeiras reações que ocorrem, né, a nível de glomérulo, do glomérulo para o lúmen tubular. Lúmen, quando eu falo lúmen, é o espaço, é a luz de todo o vaso, de todo o caminho. Então, essa região do túbulo contorcido proximal, por exemplo, a gente tem marcante esse processo de reabsorção de sódio e de água. Por quê? Por ser uma parede mais permeável ao sódio, a gente tem uma reabsorção de sódio e de água muito mais intensa. A gente tem a reação com relação às soluções tampão para a regulação da acidez desse líquido, né, a nível de túbulo contorcido proximal. A gente tem uma alta quantidade de íons bicarbonato, filtrados pelo glomérulo, né, inicialmente nesse filtrado glomerular, muitos íons H+, que são secretados no lúmen para neutralizar essa reação e assim a gente tem um processo de reabsorção de CO2 no túbulo contorcido proximal com a liberação da água que segue no lúmen dos túbulos, ok? Daí que a gente tem esse processo de observação e o que eu já falei anteriormente, que é o conceito de secreção tubular. A passagem, sobretudo, de alguns eletrólitos, íons, como é o caso do potássio, na bomba sódio-potássio, né? Hidrogênio para regulação do pH deste ambiente, né? Tá? Outras substâncias que normalmente são substâncias tóxicas e em sendo excretas nitrogenados precisam ser eliminados, como é o caso do ácido úrico. Eles vão passar dos vasos peritubulares para o lúmen do túbulo, né, utilizando carreadores, bombas específicas, canais específicos, tá? Se a gente tem esse entendimento dessa autorregulação do órgão, dos rins, são poucos órgãos que realizam essa autorregulação. Dentre eles, um exemplo disso são o cérebro, os rins, tá? E aí a gente tem, com essa pressão constante nessas alças glomerulares, a gente tem esse mecanismo de autorregulação dessa taxa de filtração glomerular, da TFG. Né? Então, a gente tem o cérebro, os rins
e o coração, né, como exemplos principais de órgãos que realizam essa autorregulação. E ao longo dos túbulos no néfron, a gente vai ter diferenças que a gente chama de osmolaridade, que vai determinar a saída ou a entrada de solvente e de soluto. Tem porções, né, em que você tem a ação, como exemplo, do hormônio antidiurético, que vai fazer com que você tenha uma reabsorção. A ação intensa do hormônio antidiurético a nível de túbulo coletor faz com que haja uma reabsorção mais intensa de água. A supressão do hormônio antidiurético faz com que você tenha uma eliminação, uma secreção maior de água a nível de túbulo coletor. E ao longo desses túbulos, né, no néfron, é que a gente vai ter a construção, a regulação da água, da urina, por exemplo. E aí a gente pode ter esses esquemas didáticos que a tia ama, que são justamente as melhores formas de compreender. Por exemplo, o primeiro, que é o filtrado glomerular, que é a filtração do sangue para o lúmen. Então, é uma substância altamente concentrada, rica em macromoléculas, por exemplo. A nível de túbulo contorcido proximal, a gente tem uma intensa reabsorção, né, do lúmen para os vasos peritubulares, intensa secreção, no caso de outros eletrólitos, dos vasos peritubulares para o túbulo. A alça de Henle descendente é muito mais intensa a reabsorção, assim como na ascendente, mas tem diferença de substâncias que a gente vai ver. No túbulo contorcido proximal, da mesma forma. E a que a gente chama de excreção propriamente dita, que é a da urina já produzida. Ela vai ser eliminada para os cálices renais, para a pelve renal, através dos ureteres, por gradiente de pressão. Esse líquido que se acumula da pelve renal vai ser eliminado nos ureteres até chegar à bexiga, e na bexiga os mecanismos nervosos, que nós chamamos o mecanismo de micção, do estímulo de micção para a eliminação, como é o caso, por exemplo, dessas funções, aqui é como se o mouse está aqui. Eu tenho a descarga a nível medular, né, do neurônio motor, promovendo um estado de relaxamento para o preenchimento da bexiga, lembrando a natureza da musculatura lisa, tá? E aí a contração, pronto, perdi o mouse novamente. A contração do esfíncter interno. E o esfíncter externo, que é de musculatura esquelética, de interesse, é de controle do indivíduo. Que aqui a gente teria a bexiga urinária em repouso, com a contração do esfíncter interno. Já o estímulo da micção é quando eu tenho uma estimulação de receptores de estiramento a nível de bexiga, quando ela está plena, quando ela está preenchida de urina, bastantes ml, você tem um estímulo de receptores mecânicos nessa superfície. Esses receptores enviam o sinal através das vias sensitivas a nível de medula, né, para o sistema nervoso central de facilitação ou inibição do reflexo de micção, participação de interneurônios, né, e o disparo interneurônios e o disparo de neurônios parasimpáticos. Quem são os neurônios? Quem é o principal neurotransmissor parasimpático? A acetilcolina, né? Para esse controle, que aí você tem uma contração dessa musculatura lisa e um relaxamento do esfíncter interno. O esfíncter externo, obviamente pela pressão e pelo estímulo, né, parasimpático, ele vai relaxar quando você tiver chegado lá no local, tá bom? Não é na rua, não.
E aí a gente vai ter exemplos da mudança de volume de osmolaridade, né, da concentração do filtrado ao longo do néfron. Em cápsula de Baumann, a gente tem uma intensidade maior, obviamente, de cerca de 180 litros dia. Quando chega ao final do túbulo contorcido proximal, veja a diferença de volume já intensa, de filtrado já, de reabsorvido, né, do líquido restante que vai passar para a alça de Henle. E a gente tem uma mudança dessa concentração e desse volume, né, até chegar ao final do ducto coletor, que vai de 1 a 3 litros por dia, em média. Se você tomar bastante água, você chega nesses 3 litros. Se não, triste, né? E nesse processo, né, ao longo dos túbulos, a gente vai ter essa troca de reabsorção e secreção. Quando os vasos peritubulares já chegam ao final de seu percurso, a gente já tem um sangue mais rico em gás carbônico devido a todas essas trocas que foram realizadas. A grande equação da urina, da formação da urina, do que é excretado, dissoluto, ela é um resultado da quantidade do filtrado, que é muito intensa, é extremamente concentrada, e vai sendo subtraída a quantidade que é reabsorvida mais a quantidade que é secretada dos vasos peritubulares para dentro dos túbulos. A gente tem como como é que a gente diz? Ordem desse processo, um aumento da taxa de filtração glomerular quando eu tenho um aumento do fluxo, né, na arteríola aferente, que adentra o glomérulo, certo? E aí eu tenho um aumento do fluxo dentro do túbulo, dos túbulos, né? No caso, esse aqui é o túbulo contorcido proximal. E aí, consequentemente, um aumento do fluxo que passa pela mácula densa, que é aquele conjunto de células especializadas que estão junto da arteríola aferente e das células justaglomerulares que formam o aparelho, o aparato justaglomerular. Nessa região, eu tenho esses músculos, essas pequenas estruturas, pequenas células que funcionam como receptores de estiramento, tá? Que aí, quando eles são distendidos, quando tem um aumento dessa pressão, a resposta imediata é a contração, é a vasoconstrição. Para quê? Para o controle desse líquido, desse concentrado inicialmente reabsorvido. E aí, quando eu tenho um aumento do fluxo que vem a partir da cápsula de Baumann, passando pelos túbulos, né? E aí que passa pela mácula densa, que é captado pela mácula densa, substâncias específicas, sinalizadores específicos, né, como prostaglandinas, cininas, óxido nítrico, que também em outras situações funcionam como moduladores inflamatórios, eles vão se difundir para essa arteríola aferente, provocando essa vasoconstricção. Com a vasoconstricção, eu tenho um aumento da resistência vascular, um aumento dessa resistência na arteríola. Consequentemente, eu tenho uma diminuição da pressão hidrostática dentro do glomérulo. Com isso, eu tenho uma diminuição do fluxo, uma diminuição da taxa de filtração glomerular. É o início, né, dos processos de regulação da pressão arterial, tá? Então, a gente vai ter um exemplo de como dessa movimentação ao longo dos túbulos, tá? A nível de túbulo proximal, a gente vai ter aquele fluxo intenso de reabsorção de íons sódio e água. Com relação à alça de Henle, a porção descendente, a gente tem uma reabsorção mais intensa, muito mais intensa, de água. E aí você tem um material mais concentrado, consequentemente. Na porção ascendente da alça de Henle, você tem não apenas a água, que já foi reabsorvida aqui anteriormente, mas uma reabsorção mais intensa de solutos, de íons, né, que não vão ser importantes para a formação da urina.
seguindo para o túbulo contorcido distal, a gente vai ter um controle mais intenso dessa permeabilidade, né, de água e soluto, que tem a ver com aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? Por exemplo, eu vou ter com a vasoconstricção da arteríola eferente, um aumento da liberação de angiotensina 2. Angiotensina 2. A angiotensina 2 ela vai ser convertida a partir da formação de renina pelas células justaglomerulares. Eu tenho a formação de renina com a conversão para angiotensina, né, de angiotensinogênio para angiotensina 2, tá? Com consequente constricção da arteríola eferente. Ora, se a arteríola eferente é que leva o sangue que sai, né, do glomérulo, se ela se contrai, ela está tentando manter ao máximo uma pressão, um equilíbrio, um fluxo constante dentro do glomérulo, né? Então você tem um aumento, né? Um aumento ou manutenção da taxa de filtração glomerular, tá? Quando eu tenho uma diminuição do fluxo renal, uma baixa nisso, aí você tem a estimulação dessas células justaglomerulares para produzir a renina, para transformar angiotensinogênio em angiotensina 1, que quando ela é ativada, ela se torna angiotensina 2, tá? Através de quê? Da enzima conversora de angiotensina. Vocês devem lembrar disso porque a gente tem falado bastante nos receptores de ECA2, receptores de enzima conversora de angiotensina 2. Muito comum. Então, na COVID-19, o vírus, a proteína spike, tem uma afinidade muito intensa com receptores para a enzima conversora de angiotensina, que está presente não apenas na musculatura lisa, como é o caso dessas estruturas, dessas células a nível renal, como na árvore brônquica, como no epitélio nasal, né? Por isso que tem uma intensidade muito grande com os pacientes hipertensos, por isso que pacientes hipertensos são pacientes de risco, né? Comorbidades, ok? E com isso a angiotensina tem essa função do controle da pressão arterial. Um outro meio, não apenas né, eu falei agora especificamente do mecanismo de vasoconstricção da arteríola eferente. Eu tenho um outro mecanismo de controle da pressão arterial que vai ser a vasodilatação da arteríola aferente. Quando eu tenho um aumento, né, um aumento do lúmen, ou seja, uma vasodilatação dessa arteríola aferente, você tem esses mesmos estímulos para o aumento na produção de angiotensina 2, tá? E aí você tem um aumento da liberação de substâncias vasodilatadoras, como prostaglandinas, cininas, óxido nítrico, tudo porque essa arteríola aferente está muito próxima das células justaglomerulares, né, da mácula densa, do aparato justaglomerular, e esse aumento e essa vasodilatação da arteríola aferente promove o aumento do fluxo sanguíneo para dentro, né, um aumento do fluxo sanguíneo renal e um aumento da pressão intraglomerular. Isso significa que se eu tenho um aumento da pressão dentro do glomérulo, eu tenho um aumento da passagem também de substâncias para o lúmen dos túbulos, certo? E aí essa figurinha nos mostra muito normalmente o que vai ser
trocado ao longo dos túbulos do néfron. Através de transporte passivo, eu tenho uma reabsorção mais intensa de íons bicarbonato, de transporte ativo, a saída, a reabsorção de sais, a secreção de íons hidrogênio, a reabsorção de água, de nutrientes, e a gente pode chamar macromoléculas, né? Através de transporte passivo, né? Através do que a gente vai chamar do gradiente de pressão, gradiente de concentração, a saída de íons potássio, a reabsorção de íons potássio. Já através de transporte passivo, secreção de ácido úrico, ureia, tá? Na alça descendente da alça de Henle, através do transporte passivo, você tem a reabsorção de água na curva descendente, né, entre a porção descendente e ascendente da alça de Henle. Já a nível de medula renal, a gente vai ter uma reabsorção de sais, no caso, cloreto de sódio. Mais acima, no segmento grosso, que a gente chama de segmento eu vou dizer grosso mesmo, não tô nem aí. Eu tenho um aumento da reabsorção ativa de íons e de sais. Subindo e chegando ao túbulo contorcido distal, eu tenho um aumento da reabsorção de sais, um aumento da secreção de íons, sobretudo íons potássio e íons hidrogênio, para essa regulação, para a solução tampão, para a regulação do pH da urina, tá? E daqui do túbulo contorcido distal para o túbulo coletor. No túbulo coletor, eu tenho as últimas ações, como a ação do ADH, tá? Ajustes finais na reabsorção de sódio e cloreto, e eliminação de ureia e água. Quanto mais diluída a ureia, maior o volume da urina produzida, eliminada, tá? Nesse filtrado glomerular é sempre bom lembrar a presença constante, a presença intensa de ureia, glicose, aminoácidos, outras drogas maiores, como são as drogas de eliminação via renal, vocês vão conhecer bastante quando chegar a nível de processos terapêuticos. Os mecanismos de regulação da pressão arterial, né, fazem com que você tenha uma liberação de vasopressina ou hormônio antidiurético, ADH, que ela é liberada pela neurohipófise. A hipófise vocês já conhecem, tá? O fluxograma vai ser mais ou menos isso. Os estímulos são basicamente 3. A osmolaridade maior que 280, a redução do estiramento atrial devido ao baixo volume sanguíneo. Quando eu tenho um baixo volume sanguíneo, obviamente eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo, ou redução da pressão arterial, pressão sanguínea. Eu vou ter um sistema de sinalização, de recepção de sinal do sistema nervoso central, de receptores hipotalâmicos, né? Nível de hipotálamo, que vai regular a pressão arterial. Receptores atriais de estiramento, que nós chamamos de barorreceptores, e os barorreceptores carotídeo e aórtico, que levam esses sinais, né? Interneurônios para o hipotálamo, neurônios sensoriais para o hipotálamo, sintetizando, né, produzindo o ADH, o hormônio antidiurético. Quando eu tenho essa função renal, essa necessidade de regulação volumétrica, regulação hidrostática, regulação hidroeletrolítica a nível de rins, você tem uma liberação maior do ADH, que vai agir a nível de epitélio no ducto coletor, provocando um aumento na reabsorção da água,
que aí você vai conservar a água interna do corpo. Né? Isso para a regulação da pressão sanguínea a partir, né, se eu tenho uma diminuição da pressão arterial. Se eu tenho a diminuição da pressão arterial, todos esses sistemas de regulação a nível do sistema nervoso central vão fazer com que eu tenha um aumento da liberação do hormônio antidiurético que age no ducto coletor. E aí eu tenho uma diminuição da diurese. Ok? Quando eu tenho um aumento na ingesta de sal, sal de cozinha, o ideal é que ao longo do dia a gente não passe, acho que são 5 miligramas. Então eu atualizo daqui a pouco. Se não há uma mudança no volume sanguíneo, no volume corrente, ou seja, se eu não tenho um aumento na ingesta hídrica, por exemplo, eu tenho aquela questão da osmolaridade como um estímulo a nível do sistema nervoso central. E aí eu vou ter tanto o aumento da secreção do ADH, quanto o estímulo nos centros da sede, levando ao aumento da ingesta de água, aumento do volume do líquido extracelular. Esse aumento da ingesta de água faz com que eu tenha também um aumento na reabsorção renal de água, para essa conservação volumétrica, né, conservação hídrica do corpo. Ao mesmo tempo que tem um aumento da ingesta de água e do aumento do volume do líquido extracelular, que a gente pode chamar de retenção líquida, eu tenho um aumento da excreção de sal e água, que a gente, por um mecanismo de resposta lenta, né, com um consequente aumento da pressão sanguínea, com um reflexo cardiovascular. O aumento da ingesta de sal faz com que haja um aumento da retenção hídrica e um aumento da pressão sanguínea, tá? Já ao contrário, quando eu tenho a diminuição na pressão arterial, eu tenho um efeito direto sobre células granulares da arteríola aferente. Essa diminuição dessa pressão faz com que eu tenha um aumento na secreção de renina, que ativa aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Um aumento na atividade simpática e um aumento do centro de controle cardiovascular, que vai provocar toda aquela vasoconstricção a nível do corpo como um todo. E eu tenho ativação de células granulares na arteríola aferente, diminuição da pressão do sangue e tal. Então, eu tenho uma diminuição na taxa de filtração glomerular, uma diminuição do fluxo de cloreto de sódio, através, né, que vão passar pela mácula densa do túbulo distal, entrando em contato as substâncias paráquinas com essas células granulares na arteríola aferente, provocando aquele processo de vasodilatação na arteríola aferente para que haja um aumento na taxa de filtração glomerular, ok? Outro exemplo, por exemplo, vocês já notaram que eu adoro dizer essa frase, né? É a retenção, né, hidrossalina, que nós chamamos natriurese também, que vai recair no sistema renina, angiotensina, aldosterona. O baixo fluxo renal, né, faz com que tenha uma baixa, né, na reabsorção do cloreto a nível de mácula densa. Lembrando a função da mácula densa, que é ela que vai desencadear o estímulo para a secreção de renina pelas células justaglomerulares, tá? E aí essa renina que atua na ativação da angiotensina 2, a gente até lembra aqui, ó, o fígado está em constante produção de angiotensinogênio, que é a forma inativa. Quando ele entra em contato com a renina, ele se torna angiotensina 1 a nível de plasma. E quando sofre a ação da enzima conversora de angiotensina, se converte em angiotensina 1 para angiotensina 2. E tem ação, né, com relação ao endotélio dos vasos sanguíneos. Isso quando já tem uma baixa na pressão sanguínea, pressão arterial.
E aí essa substância estimula a produção e liberação de aldosterona pelas suprarrenais. Que essa aldosterona, ela estimula a retenção de sódio e de água pelos túbulos, por parte dos túbulos renais. E essa retenção volêmica, essa retenção desse volume hídrico, contribui para a restauração do fluxo renal e da taxa de filtração glomerular, tá? De outra maneira, né, em um outro contexto, o aumento do fluxo renal, que a gente pode chamar de hipervolemia, ou né, um indivíduo que consumiu bastante sal e líquido e etc., tem um efeito oposto e desativa esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Fazendo com que exista, por exemplo, a liberação do que nós chamamos de peptídeo natriurético atrial, PNA, né? Que induz um efeito natriurético, que a gente chama natriurese, reduzindo a volemia e retornando a taxa de filtração glomerular para o normal, consequentemente restaurando a pressão arterial. Essa função da angiotensina 2 a nível de plasma tem ações sobre as arteríolas, tendo o efeito de vasoconstricção, tem uma resposta, um aumento da resposta cardiovascular com consequente aumento da pressão sanguínea. A nível de hipotálamo, você tem um aumento na liberação, na síntese e liberação da vasopressina, ou ADH, um aumento no estímulo da sede, no reflexo da sede, o que leva a um aumento do volume e manutenção da osmolaridade. A nível de suprarrenal, você tem um aumento na produção de aldosterona e consequente aumento da reabsorção de sódio, ok? Esses são os mecanismos de produção e de excreção, de produção da urina, até chegar ao túbulo contorcido distal. Espero que para vocês essa aula tenha sido esclarecedora, porque vocês já têm o material em mãos, tem os capítulos do Silverthorne para vocês estudarem, certo? E quaisquer dúvidas podem procurar a prof, tá bom? Muito obrigada! E até logo, esperamos dias melhores.